Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos esmeraldinos. E pela segunda rodada do Campeonato Goiano na Serrinha, o Anápolis venceu o Goiás por 2-1. Dois gols de Eric Bahia para o time tricolor, Nicolas descontou para o Goiás. E esta vitória do Galo é o tema do vídeo. Bom, vamos ao jogo por aspectos, né? Falar primeiro da, do transcorrer da partida. Um jogo em que o Goiás começou tentando pressionar o Anápolis, mas chegava basicamente apenas nas bolas cruzadas na área. Não conseguia uma infiltração por dentro, uma infiltração pelo centro, fosse através de uma tabela, de uma enfiada de bola. Basicamente o Goiás abria as jogadas para os lados, no início muito pelo lado esquerdo, depois pelo lado direito, e colocava essa bola na área do Anápolis. O Anápolis se segurava lá atrás, marcando um 4-4-2, num bloco intermediário ali, né? Fazendo a marcação dentro do seu campo, começando a apertar um pouco mais a partir dali da linha de meio campo. Então o Goiás acabou, né, encaixotado nessa marcação do Anápolis. Primeiro você precisa ressaltar a boa marcação do Anápolis, um time que está bem ajustado pelo Luiz Carlos Vinck. O segundo, alguns jogadores que poderiam ajudar o Goiás a quebrar essa marcação numa partida fraca. O Albano, muito sumido no jogo, não conseguiu dar nenhuma dinâmica, tanto é que foi substituído no intervalo. O Hugo, lateral esquerdo, que era alguém que poderia fazer aquele corredor por aquele lado, auxiliar o Vinícius e criar alguma coisa, também muito tímido. Pelo lado direito, nos 10, 15 primeiros minutos não funcionou, mas depois foi até bem com a dupla Diego e Maguinho. O Diego acabou sendo substituído no intervalo, mas até ali dos 10 minutos, até por volta de 35, 40 minutos do primeiro tempo, funcionou algumas jogadas ali pelo lado direito, com o Diego mais centralizado e o Maguinho aberto. E o Anápolis tinha a estratégia de esperar o Goiás fazer essa forte marcação e buscar um espaço nas costas, especialmente dos dois laterais do Goiás. E conseguiu uma jogada ou outra, né, no primeiro tempo, sem levar grande perigo ao goleiro Tadeu, mas o gol anapolino nasce de uma outra forma, que é numa cobrança de escanteio, e aí um erro até infantil da defesa do Goiás. Quando cobra o escanteio, tem dois jogadores do Anápolis contra um do Goiás. Você só põe um jogador nesse tipo de jogada quando está o cobrador do escanteio isolado e vem alguém chegando. Aí você corre para fazer essa marcação. Se o jogador entra naquela zona lá em que o atacante, em que o defensor não pode avançar, você tem que tirar dois jogadores. Porque senão um toca para o outro, faz uma maioria matemática ali, 2 contra 1, e consegue fazer a jogada. E foi isso que o Anápolis fez. O Stefano trouxe a bola para dentro, bateu. O Tadeu rebateu, para mim, inclusive, um rebote errado do goleiro Alviverde, que rebateu para frente. E o Eric Bahia fez o gol. O Eric Bahia estava impedido. Isso é um fato, né? O Eric Bahia estava impedido no momento do chute. Ele está impedido, se aproveita, faz o gol. Mas isso não anula, vamos dizer assim, o erro da defesa alviverde. No segundo tempo, o Goiás empata logo no início, deu-se a impressão de que poderia partir para uma virada, mas não partiu. O Goiás seguiu encaixotado na marcação da equipe do Anápolis. O Glauber Ramos fez duas substituições no intervalo. As entradas do Auremi e do Miguel Figueira nos lugares do Diego e do Albano. Eu achei a entrada do Auremi desnecessária. Não era do Auremi que o Goiás estava precisando naquele momento. O Goiás já tinha dois volantes dentro de campo. O Miguel Figueira, que é um volante que às vezes faz um papel de terceiro homem. Então o Goiás foi quase para um segundo tempo com quatro volantes, né? Não jogando como volante, que o Miguel Figueira jogou aberto pelo lado, mas jogadores com esse tipo de característica. E aí, mesmo empatando, o Goiás seguiu sem criatividade, né? Ameaçava o gol do Anápolis basicamente em bolas cruzadas na área, mas sem uma finalização de fora da área, sem uma criação, sem uma triangulação. Então o Goiás, o Anápolis seguia controlando o jogo, né, sem grandes sustos. E o Goiás também não deixava que o Anápolis saísse no contra-ataque. E isso foi até por volta dos 40 minutos. O Goiás acabou tomando o segundo gol, aí sim, em um contra-ataque onde o Goiás falhou novamente. Quando o Hugo perde a bola na ponta esquerda, que ela vem para o meia, eram quatro jogadores do Goiás contra um do Anápolis.
mas deu espaço, o jogador dominou a bola, girou e fez o passe nas costas da defesa. O João Vitor, ele era minoria? Era. Só que ele tinha uma vantagem posicional em cima dos defensores do Goiás. Ele estava à frente deles. Na velocidade ele ganhou, tocou para o meio. Aí o Anápolis fez uma linha de passe na entrada da área do Goiás e acabou marcando o segundo gol com o Eric Bahia. Depois, no outro lance, o Anápolis chegou outra vez nas costas do Hugo de novo. Outra vez com uma vantagem posicional ali pelo lado e quase sai o terceiro gol do Anápolis. Então o Goiás falhou em questões básicas do futebol, né? Não matou a jogada no segundo gol e no primeiro gol deixou fazer um 2 contra 1 na cobrança de um escanteio. E isso cobra o seu preço, especialmente no início de temporada, que você já está pesado, você não consegue impor a sua qualidade técnica com tanta facilidade perante os adversários. E aí você erra em questões básicas do futebol, isso acaba comprometendo o resultado, como comprometeu na tarde deste sábado no estádio da Serrinha. Eu até comentei esse jogo pela Rádio Bandeirantes e lá eu ressaltei alguns jogadores que eu gostei e alguns que eu não gostei na equipe do Goiás. Mas não, eu vou falar daqueles que se destacaram para cima ou para baixo. Só não vou ficar falando aqui de quem foi razoável, vamos dizer assim. Mas Maguinho, gostei do primeiro tempo. No segundo tempo, enquanto esteve em campo, não acrescentou. No primeiro tempo, deu uma boa opção para o lado direito. Até porque na formação que o Glauber usava, o Diego fazia por dentro e o Maguinho por fora, né? O Maguinho que dava amplitude ali pelo lado direito. E aí ele não. Ele fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo, o Luiz Carlos Vinck conseguiu travar essa jogada com a sua marcação pelo lado esquerdo. De outro jogador que gostei do primeiro tempo do Diego, conseguiu dar uma mobilidade no meio campo, ele fez aquilo que o Albano deveria fazer, recebeu a bola, abriu jogadas, apareceu para o jogo, o Albano não conseguiu fazer isso. E o Vinícius teve um desempenho para mim de razoável para bom lá pelo lado esquerdo, isso no primeiro tempo. No segundo tempo, Maguinho caiu, Diego saiu, o Vinícius não reeditou também o primeiro tempo. Jogadores que eu não gostei do desempenho. Não gostei do Auremi, que entrou no intervalo, não acrescentou nada. Aliás, daqui a pouco eu vou falar a questão dos volantes do Goiás. Não gostei do Albano, está desperdiçando as oportunidades que está tendo. Era a hora dele estar babando, a hora dele estar agarrando a oportunidade dele, como é os fora do time, mas não fez isso até esse momento. Não gostei da atuação do Caio Vinícius. No segundo tempo ficou sem função, um pouco também por conta da decisão do Glauber de manter ali 3 jogadores fazendo o papel de volante dentro do jogo, e o Caio ficou ali perdido, né? Às vezes caindo pelo lado esquerdo para que o Vinícius não precisasse voltar, mas o Goiás jogava era mais com a bola, então ele não tinha função quando o Goiás estava com a bola. E o Nicolas, apesar do gol, eu também não gostei da atuação, faltou mobilidade, faltou chegada em alguns lances, né? Viveu do gol neste jogo. Basicamente o Figueira, né, que se cobra muito. O Figueira entrou no jogo, apareceu até ali pelo lado direito, mas não saiu nada dos pés dele, né? Correu, apareceu, mas não criou. Então o Goiás não teve quem criasse jogadas para ele neste jogo. No Anápolis, gostei do Stefano, evidentemente você precisa destacar o Eric Bahia, a qualidade da finalização, fez 2 gols, um de oportunismo, outro numa boa finalização de fora da área. Gostei do Stefano, camisa 10, achei bom, interessante. A dupla de zaga do Anápolis também, o Vinícius e o Márcio, muito segura dentro do jogo. A questão dos volantes do Goiás, que eu falei que eu citaria. Eu acho que vai ser muito difícil o Glauber ou qualquer outro treinador encaixar Felipe Bastos e Auremir no mesmo time. E eu vou citar o porquê. O Glauber está usando o Felipe Bastos para fazer a saída de jogo. Então ele volta entre os 2 volantes para fazer a saída de jogo. Em alguns momentos ele faz a saída pelo lado esquerdo também. Só que aí, isso aconteceu no segundo tempo, e já havia acontecido lá em Anápolis também, o Auremir sai nas costas, né? O Auremir sai ali nas costas dos 2 atacantes que dão o primeiro combate para tentar dar sequência na jogada. E o Auremir não tem qualidade para isso, né? Então, ou você baixa o Auremir no meio dos 2 zagueiros, mesmo ele não tendo uma grande capacidade para essa saída de bola, ou você acha um outro jogador para fazer esse segundo momento da saída de bola.
porque neste formato que estão usando, o Felipe de Basso saindo, fazendo a saída de jogo e trabalhando o tempo inteiro ali atrás, e o Auremi saindo para o jogo, seja na saída de bola lá atrás, ou seja quando o Goiás avança para o campo adversário, como hoje, ele ficou fazendo o papel de um armador pelo lado direito, não vai dar certo. Sabe? Acho que dificilmente vai dar certo, até porque o Auremi nunca foi função dele no jogo. O Auremi é um homem para ficar ali entre os zagueiros, fazendo uma saída de bola, no máximo. Lá na frente não dá para contar muito com o volante que veio da equipe do Cuiabá. Então essas foram aí as minhas principais impressões sobre essa derrota do Goiás para o Anápolis. E quando, né, podemos cobrar do Goiás? Até o Edson Júnior me perguntou isso na transmissão lá da Rádio Bandeirantes. Eu acho que é no máximo mais uma semana. Daqui uma semana já será mais de um mês de preparação. Eu não falo de cobrar um nível de jogo de reta final de campeonato, um nível de jogo de reta final de temporada. Mas o Goiás precisa ter um desempenho pelo menos básico daqui a uma semana, daqui a 10 dias, que não dá para ficar esperando mais do que isso, até porque o Goiás está jogando com equipes tecnicamente muito inferiores a ele. Né? O grupo do Goiás é um grupo muito inferior, não tem os times da capital, não tem o Vila, não tem o Atlético, não tem a Aparecidense, então o Goiás precisa dar conta, se impor mesmo durante uma pré-temporada, ou uma reta final de pré-temporada, o Goiás precisa dar conta se impor contra equipes desta categoria. Não dá para ficar passando a mão na cabeça e aliviando o tempo todo. Beleza, gente? Está aí a minha visão dessa derrota do Goiás para o Anápolis 2-1. E o Anápolis é um time que vai ser competitivo nesse campeonato. É um time bem organizado pelo técnico Luiz Carlos Vinck, marca bem, consegue explorar os contra-ataques. Me deixou uma boa impressão a equipe anapolina diante do orçamento que conta para este estadual. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até o próximo vídeo.